Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou tirar uma dúvida de muita gente aí. Muita gente tá com curiosidade de saber como é que eu consegui o meu green card. Não reparem aqui, ó, a casa ainda tá vazia. A gente chegou tem menos de um mês, né? Então a gente não tem móveis. Realidades. Realidades da gente. Então, né, chegou a hora do vídeo mais esperado, que é eu contando como é que eu consegui o meu green card. Quando esse negocinho chegou aqui, eu também não acreditei. Então, vamos começar, né? Eu vim com um visto que se chama EB2. Na verdade, eu vim com meu marido, porque ele é que é o aplicante principal do visto EB2, eu sou a acompanhante. E esse visto, já logo assim, de princípio já posso dizer que ele vale para o aplicante principal, né, obviamente, esposa e filhos de até 21 anos. Então, se o seu filho vai fazer 21 anos, aí você tem que aplicar antes. Mesmo que seja aprovado depois, conta aí a data da aplicação do seu visto. Então, já é uma informação muito importante. O EB2, ele é um visto para pessoas qualificadas, pessoas que têm para mão de obra qualificada, essa é a palavra. Pessoas que, por exemplo, está faltando a mão de obra aqui nos Estados Unidos, eles abrem a exceção aí para as empresas contratarem pessoas de outros países para poder exercer a profissão que comprovadamente está em falta aqui, né? Não tem profissionais formados. Só que o EB2 do Felipe, ele não é esse EB2, ele é o NIW, que é o National Interest Waiver. Que é isso? Não precisa de uma empresa aplicar para você poder vir com esse visto. Você pode aplicar sozinho, entendeu? Você pode fazer você mesmo, diretamente com a imigração, e aí eles vão aprovar ou não o seu pleito. Como é que a gente descobriu esse visto? Na verdade, fui eu que descobri, né? A consultora de imigração do Felipe. Eu tenho um dom, gente, que é muito eficiente. Quando eu sou curiosa, quando eu tenho interesse no assunto, eu saio pesquisando as coisas e aí eu fico nem que o dia inteiro lendo sobre aquilo, a semana inteira lendo sobre aquilo, mas eu vou aprender. Me basta só ter a curiosidade sobre aquele assunto. Eu sou assim. Em 2018, eu vim com o Felipe, nós viemos com visto de turista, né? Eu fiquei encantada com o país, do fato de as calçadas serem limpas, eu poder andar com meu celular na mão. Esse negócio de andar com o celular na mão, na rua, gente, foi pra mim como liberdade. Eu já fiquei encantadíssima com isso, né? Começando daí. E aí eu fui e pensei assim, caramba, não é possível que só dê pra morar aqui legalmente casando com americano. E obviamente esse não era uma opção nem para mim nem para o Felipe, né? Já que a gente queria casar um com o outro. Então eu fui na internet pesquisar vistos para morar nos Estados Unidos, visto para engenheiro, visto para profissional de RH. Eu comecei a pesquisar a minha profissão, a profissão do Felipe, para ver se a gente conseguia achar aí alguma coisa. E aí eu achei esse visto EB2. Eu achei um vídeo no YouTube sobre uma empresa de consultoria de vistos e tal, falando sobre isso. E aí eu entrei no próprio site da USCIS, que é a imigração aqui nos Estados Unidos, né? E aí eu comecei a ler sobre esse visto na própria página da imigração. E lá eu lembro até hoje que tinham 7 requisitos e a gente tinha que ter no mínimo 3. E aí eu comecei a olhar. Aí eu pensei, poxa, o Felipe tem todos esses requisitos aqui, no mínimo 3 aqui ele tem. Aí eu vi o vídeo da consultoria falando que 3 era o mínimo, né? Mas que se você tivesse 4 ou mais, ia te ajudar a ter um pleito forte, né? Fazer um pleito imigratório forte. Eu fiquei em dúvida só com uma coisinha lá que eu falei assim, Felipe, você tem artigo publicado no seu nome? Aí ele falou assim, eu tenho uns 3, né? Não lembro quanto ele falou na época. Aí eu falei, pô, tá aí, a gente tem uns 4 requisitos aqui, no mínimo, assim, que eu esteja vendo. Aí eu fui, mostrei pra ele, e ele de início ficou meio assim, né, normal. E depois ele começou a olhar
mais sobre isso. Isso era agosto de 2018, tá? Na viagem mesmo eu já pesquisei na internet e já falei com ele. Quando foi em fevereiro de 2019, a gente decidiu fazer uma consulta com esse escritório. É um escritório de advocacia, tem advogado certificado mesmo, né, pelo bar aqui dos Estados Unidos, enfim. Mas só que a gente, claro, a gente não conhece, a gente não sabe se o negócio é verídico ou não, então a gente fica assim com o pé atrás, como bom brasileiro que somos, descendente de mineiro aí que eu sou. Enfim, aí eu fiquei pesquisando, a gente também fez consulta com outro escritório, mandamos e-mail para outro escritório, enfim, a gente queria ter certeza se o nosso caso era forte o suficiente para poder gastar esse dinheiro todo. Fizemos com a consultoria, com a primeira, né, do vídeo lá que eu vi, mas esse visto dá para você fazer sozinho, você mesmo. Dá para você juntar todos os seus documentos e montar lá o seu pleito. Só que nem Felipe nem eu tínhamos tempo para isso, né? Então a gente fez com a consultoria mesmo. E peraí, deixa eu mostrar para vocês o tamanho que é o nosso processo. Peguei lá, gente, e é isso aqui, ó. Esse aqui é nosso processo. Isso aqui é todo o nosso processo do nosso Green Card, EB2 NWA Green Card. E olha, a consultoria, ela organiza tudo muito direitinho. Aqui tem abinhas que sinalizam o que é cada parte do processo. Então, assim, é tudo muito bem feito. Começamos a organizar os documentos, olha só, começamos a juntar o dinheiro, porque é um processo caro, né? Você tem que ter dinheiro para, no caso a gente pagou pelo serviço, mas também tem que ter dinheiro para vir morar aqui, né? Porque você venceu um emprego, você inicialmente é NIW, National Interest Waiver, então você tá vindo por si mesmo, por si próprio. Então, a gente começou a juntar o dinheiro, né, lá para 2019. Quando foi junho de 2020, olha quanto tempo, junho de 2020. Então, assim, perseverança, esperança, fé é a chave do negócio. Quando foi em junho de 2020, a gente decidiu iniciar o processo. Então, a gente assinou o contrato com a consultoria e começamos a agilizar os documentos que ela pedia pra gente. Ela ajudou a gente a organizar todos os documentos e, assim, é um negócio muito trabalhoso mesmo. Nada é fácil na vida, né? Se fosse fácil, né, a gente já estaria aqui há muito tempo e seria tudo de mão beijada, mas não é. Aí o Felipe teve que pedir carta para chefe dele de 10 anos atrás, ele teve que pedir na aeronáutica, porque ele serviu aeronáutica, enfim, ele teve que pedir muita coisa, muito documento. E eu também tive que agilizar alguns documentos, mas menos, porque eu sou a esposa dele, né? É mais com base nos estudos dele, nas experiências profissionais dele. Mas a minha experiência também mas o meu diploma também tinha que ser traduzido, enfim. Os requisitos, gente, quais são? São 7. Entra lá na página da USCIS e vê se você tem ou não. O Felipe, no caso, que eu me lembro assim que me chamou a atenção, foi trabalhar numa empresa de renome nacional e internacional, ter a autorização para exercer a profissão, ter artigo publicado. O Felipe tem artigo publicado em revistas, então já é uma coisa que conta aí também. Ter mais de 10 anos de experiência. No caso, você tem que ter a graduação, mais 5 anos de experiência ou mais de 10 anos de experiência sem a graduação. E tudo isso que eu tô falando aqui, ele teve que provar. Por isso que o processo é desse tamanho, né? Imagina só. E a gente não tinha condição de ficar fazendo um processo desse tamanho, porque a gente trabalha, estuda. Aplicamos em outubro de 2020, pandemia, né? O ano todo de 2020 aí pandemia, então atrasou todos os processos. Ele foi finalizado em fevereiro de 2022. A gente começou né, a assinatura do contrato para montar o processo em junho de 2020 e ele foi finalizado em fevereiro de 2022. Quando as pessoas me perguntam, eu falo que o Felipe veio trabalhar aqui porque de fato ele está trabalhando numa empresa.
Eu só não explico para as pessoas que ele não veio por causa da empresa, ele veio por causa dele mesmo, porque a gente aplicou pelo processo e a imigração falou que sim, que ele era qualificado e deu o green card para ele, independente de empresa. Eu não explico isso porque as pessoas têm dificuldade de entender. Como eu estava falando no início do vídeo, a gente só pensa que dá para vir para cá casando. Ou quando uma empresa te contrata. E para a empresa te contratar é muito difícil. Todo mundo sabe disso, que ter sponsor, ter uma empresa para te contratar é muito difícil, né? Pelo menos é o que falam, eu nunca tentei. Mas eu imagino que seja difícil, porque senão todo mundo teria, né? Ninguém ficaria aqui ilegal. Mas, enfim. E aí, gente, quando as pessoas perguntam, eu só falo assim, ele veio trabalhar numa empresa porque é mais simples e ninguém vai ficar me perguntando como? Mas tá aí o vídeo hoje de eu explicando tintim por tintim. Então, quando alguém me perguntar, vou pegar o link desse vídeo, eu vou enviar para a pessoa poder entender agora o porquê. Uma outra coisa é que as pessoas, elas botam dificuldade em tudo. Não é fácil, como eu falei aqui pra vocês, não é fácil, tudo realmente tem um preço, tem um valor, tem um tempo da sua vida que você vai ter que gastar naquilo, não é fácil, mas as pessoas colocam como se fosse impossível, e tá uma diferença do impossível pro difícil. Quando a gente viu esse processo, a gente pensou, é difícil, mas tem muita gente que vê esse processo e pensa, é impossível. Quantas vezes no meu trabalho eu falava para as pessoas que existia esse visto? Eu nunca falei que eu estava fazendo esse visto. Eu só falei que eu estava fazendo quando eu fui aprovada, lá em setembro de 2021, que foi quando a gente foi aprovado no nosso pleito. Mas antes disso, eu não contava para ninguém que eu estava interessada nesse visto, tá? Mas eu sempre falei para as pessoas que existia esse visto, né, que tinha esses requisitos e tal, e que era possível pesquisar, olhar na internet se tinha algum visto que se encaixava com a pessoa, porque se você for olhar, tem mais de 180 tipos de visto imigratório para os Estados Unidos, e a gente não sabe, a gente não conhece todos. Então, sempre que me perguntavam, eu falava desse visto, e as pessoas sempre colocavam para mim que era impossível. E eu bem quietinha na minha, tipo assim, quem sou eu para fazer a cabeça daquela pessoa mudar, né? Eu já tô falando com ela que existe um tipo de visto, né? Que é relativamente generoso, porque imagina, ele já te dá o green card de 10 anos, é só você provar que você tem lá os requisitos, fazer o seu pleito, você pode procurar empresa. Eu recomendo que você procure uma empresa séria, pesquise o nome do advogado no bar do estado, né, que ela é licenciada. No meu caso, o nosso advogado era uma advogada, ela é licenciada na Flórida, então a gente aplicou com essa empresa lá da Flórida. Tem Miami, tem Orlando, tem no Brasil essa empresa, enfim. E aí eu recomendo que você faça isso. Mas também tem o vídeo da Ana Madureira, que ela fez sozinha. Ela aplicou sozinha, gente. Olha só, ela aplicou sozinha. E ela ensinou a aplicar. Eu vou deixar o vídeo dela aqui ou aqui, caso você tenha vontade e tenha essa disposição, né? Que é economizar o dinheiro, porque é um dinheiro, assim, suado, né? É caro. Então, eu vou deixar o vídeo dela aqui pra você assistir, caso você queira. Então, foi isso, gente. Foi assim que a gente conseguiu o nosso green card. Foi com o visto EB2NIW. Foi através dos estudos do Felipe. Nós não somos ricos, nós não temos dinheiro. Tanto que tá aqui, a nossa casa ainda tá vazia. A gente tá aqui e aí a cada pagamento a gente vai lá e compra uma coisa, porque não dá pra comprar tudo de uma vez. E a gente tá aqui, graças a Deus, a gente tá realizando o nosso sonho. A gente chegou dia 5 de maio aqui, e se você tem essa vontade de vir pra cá também, eu recomendo de você entrar lá na internet e pesquisar se tem algum tipo de visto pra você. Se não tiver, você
tenta também fazer um de estudante. Chega aqui, você vai, né, se adequando aí à sua necessidade. Às vezes você entra para uma faculdade, você faz um OPT. Tem várias possibilidades das pessoas ficarem aqui também, tá? Então é isso, gente. Deixa eu pegar aqui o meu green card para mostrar para vocês. Ele chega nesse envelope aqui, ó, Priority Mail. E aí quando chega, gente, é uma emoção. A gente chegou dia 5 de maio e ele chegou no final de maio, ele chegou em menos de um mês. E aí ele chega nesse outro papelzinho aqui, né, que vem dentro desse, vem aqui assim. E aí ele tem aqui um envelopezinho. E ele fala para você guardar o seu green card dentro desse envelopezinho aqui, ó. É porque eu nem destaquei ainda o envelope do papel, tá colado ainda. Mas ele fala para você guardar o seu green card dentro desse envelopezinho. E ele tá aqui, gente, o lindo, lindo demais. Eu vou tampar aqui pra não mostrar, né, minhas informações pessoais. Mas ele tá aqui, ó, minha carinha. Tirei essa foto lá no Rio, lá no Maitá, na Lagoa, né, o Maitá, que é lá no Casve. Quem tirou visto de turista vai saber, porque é lá que a gente faz tudo isso, tira foto digital. Se você gostou, clique aí pra mim em gostei, comenta aqui abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no meu canal. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.